esse problema social, a tendência dela é ganhar peso. É piorar a obesidade ao longo do tempo, sem dúvida alguma. E se outros exemplos, né? Pensa aqui em Marília, qual é o cinema que tem uma cadeira ou uma quantidade de cadeiras para obeso, para um grande obeso? E isso nós vamos ter que projetar ao mundo, porque já já a obesidade vai ser mais frequente. Parece que existem dados aí, que você comentou no começo do programa, de sobrepeso, que é aquele cara que está um pouco acima do peso ideal, nos Estados Unidos passa de 50%. No Brasil, o último dado é de 40,7% dos brasileiros estão com sobrepeso. Ou seja, daqui a pouco, estar em sobrepeso é a maioria da população. Sobrepeso seria quanto? Assim? Seria assim, a Organização Mundial de Saúde ela tem um índice que classifica os obesos, para dar um número, né? Então, sobrepeso é um indivíduo que tem um peso acima do ideal, mas ainda não chegou num nível que a Organização Mundial de Saúde classifica como obesidade. Ele está num período de transição. Ele está acima do desejável, daquilo que é considerado saudável, mas ainda não chegou num nível que é considerado obesidade. E esse nível de sobrepeso, a gente enxerga as pessoas no sobrepeso como alguém que está subindo uma escada. Ou seja, ele saiu do ponto zero e já subiu o primeiro degrau. Ali a chance que ele tem é de continuar subindo essa escada. Ou seja, o sobrepeso de hoje é o obeso de amanhã. Por isso que essas projeções são importantes. Bom, eu vou ter que fazer agora mais um intervalo. Mas antes, eu vou pedir antes do intervalo. Nós temos também, Patrícia, nós temos também o Zóia Regalado, né? Tá tudo certinho aí, né? Então tá bom. Bom, conhece o Zóia Regalado? Eu vi que o senhor riu aí. Mas é o site de compras. Compras coletivas. É que o nome é interessante, né? Muito, chama atenção. Zóia Regalado. Chama atenção. Quando você vê uma oferta boa, você... lá com o zoião arregalado. É agora. Bom, antes de chamar, então, eu queria que o senhor falasse aí sobre uma técnica, e nós temos vídeos até. Sim. Sobre o balão. Quer dizer, pessoas que não fazem a cirurgia, mas elas colocam um balão, no estômago, né? Isso. É no estômago. Então eu queria que o senhor explicasse essa técnica e quando ela é sugerida, por quê? O balão, o nome mais correto é de balão intragástrico. Sim. Ele é um balão de silicone, de borracha, né, comum, que por meio de endoscopia digestiva, aquele exame que muita gente já fez, um exame pouco invasivo até, eu acho que ali está sendo mostrado. Vamos caminhar até aqui, doutor. Vamos caminhar até aqui, que aqui vai dar para mostrar, e ele joga também lá na tela cheia. Então, por favor. Então, se puder soltar o vídeo aí. O balão intragástrico, essa é uma palavra difícil de falar, acaba travando a língua, é colocado pela boca do paciente por meio de endoscopia. Isto. É colocado pela boca, ele vai descendo no esôfago, alcança o estômago. Então o balão está posicionado murcho dentro do estômago. Aí lá fora, um auxiliar ou o próprio médico vai injetar uma substância, um líquido azul, de cor azul, dentro desse balão. Por que o azul, Galvão? Porque se o balão, porventura, estourar no estômago, ele vazar, esse líquido azul sai na urina do paciente. E o paciente fica sabendo que o balão dele estourou. Ele precisa procurar o médico para retirar o balão. E não causa nenhum dano? Não, desde que retire precocemente. Então, olha lá, o líquido azul está enchendo o balão fica cheio dentro do estômago, de 400 a 700 ml mais ou menos, e depois ele é puxado, o mecanismo ele se solta. Ó. Aquele introdutor vai embora e o balão fica lá dentro do estômago. Certo. É colocado lá dentro. Ele ocupa espaço dentro do estômago. A empresa que fabrica esse balão garante o balão por 6 meses. Então é o tempo máximo de permanência de 6 meses dentro do estômago. Até lá a gente tem que tirar. Tirar o mesmo procedimento. Olha, o endoscópio é passado, uma agulha é colocada no balão, aspira-se esse conteúdo, todo o conteúdo que estava no balão é aspirado,
e depois entra-se com uma espécie de uma pinça, né, um prendedor ali, que puxa o balão para fora. Então é um procedimento muito pouco invasivo, que não requer cirurgia, enfim. É um procedimento muito fácil de ser feito, mas o resultado do balão é discutível. Por quê, doutor? Porque, assim, existem muitos pacientes que põem o balão, Galvão, Sim. sem nenhum preparo. Colocam o balão apenas como um tratamento único. Agora, dá para imaginar o seguinte: enquanto o balão está dentro do estômago, essa pessoa tem dificuldade para se alimentar. Parece óbvio, 700 ml dentro do estômago traz dificuldade. No estômago cabe quanto? 1,5 litro a 2 litros, depende muito do tamanho do estômago, mas ocupa metade do estômago, 1/3, 1/4, 3, é muito variável dependendo da conformação do estômago. Sim. Mas o que tem que ser colocado é o seguinte: o tratamento do balão ele é temporário. Então, enquanto o balão está dentro do estômago, o paciente tem dificuldades de se alimentar. Ele acaba adaptando um novo jeito, uma nova dieta. Só que 6 meses depois, o balão é retirado. Se esse paciente não fez nenhum tipo de mudança na vida dele, ou seja, se ele não entrou em algum programa de atividade física regular, se ele realmente não mudou o estilo de alimentação dele, nada mudou na vida dele, no que tira o balão, a tendência, e isso é o grande problema do balão como tratamento isolado, é reganho de 100% do perdido. Volta tudo, quase que imediatamente. Quase tudo. Quase Mas, tudo. Assim, em pouco tempo. 6 meses, 6 meses, volta tudo. Então não é um tratamento para ser feito isoladamente. Ou seja, é um tratamento que pode servir como uma ajuda para uma pessoa que realmente entrou no ritmo. Ou seja, aquele cara que realmente foi para a academia e começou a fazer exercícios físicos de maneira regular, mudou completamente a dieta, o hábito de vida dele mudou. E ele precisa de uma ajuda. Agora, ele serve também para a pessoa que estiver pensando em fazer a Isso. cirurgia, né? Esse é a Está com excesso de peso, Exatamente. Diminuir, aí seria funcional. Essa é a grande indicação, Galvão. Ah, Talvez essa seja a indicação científica mais conhecida, mais aceita. É um paciente que tem indicação de operação, está com a cirurgia marcada, só que ele é muito obeso, ele é muito grande. E a gente sabe que quanto maior o peso, maior a obesidade, maior as doenças associadas, maior o risco cirúrgico. A gente quer diminuir o risco da operação desse paciente. Seria interessante ele perder um pouco de peso. O balão ajuda muito. Agora, doutor, para se fazer a cirurgia, é preciso... Como é que classifica aí o paciente para ele estar apto a esta cirurgia? Essa é uma conta que às vezes que a gente fala em televisão, tem muita gente em casa e acaba pegando a calculadora para fazer o próprio peso, né? Mas é um índice de massa corpórea. É um tal do IMC. Esse é um índice adotado pela Organização Mundial de Saúde, onde você pega o seu peso em quilos e divide pela sua altura ao quadrado. Então, a pessoa pega uma razão entre o peso e a altura. Serve só para adultos, ou seja, aquele em que a altura é fixa, ele não vai crescer mais, já atingiu a altura. De tal forma que nessa equação, a única coisa que varia é o peso. É peso sobre a altura é constante, só o peso é que varia. Da divisão entre o peso e a altura ao quadrado, obtém-se um número. Esse número classifica o obeso segundo o índice de massa corpórea. A obesidade é quando esse número obtido é acima de 30. O sobrepeso, que você perguntou um pouco antes, é acima de 25. Então, até 25 é um peso normal, de 25 a 30 é um sobrepeso, acima de 30 é obesidade, acima de 40 é uma obesidade chamada mórbida ou obesidade de alto risco, grau 3. Esses que têm esse índice de massa corpórea acima de 40 têm indicação, caso queiram, de pensar num procedimento cirúrgico. Esses são os candidatos acima de 30. Acima de 40. Acima de 30 ele é obeso. Mas ele pode ou não fazer? A organização de todos os lugares, de sociedades do mundo inteiro, admite acima de 40. Entre 35 e 40, se a pessoa tiver muitas doenças associadas à obesidade, o grande exemplo é o diabetes. Se a pessoa for uma diabética com difícil controle
pela presença da obesidade, ele pode pensar num tratamento cirúrgico. Então, se a pessoa tem o peso muito excessivo, que ao invés do número ser 40 vai para 50, por exemplo. Tem indicação. Sim, mas aí ele pode usar o balão para diminuir, para chegar Perfeito. a 40, porque Perfeito. menos de 40 ele não pode fazer a cirurgia. Não, mas assim, é muito difícil o balão alcançar isso. O cálculo que a gente faz com o balão em 6 meses é que ele vai perder de 12% a 15% do peso total. É muito difícil você perder 10 pontos de MC com o balão. Tá. Mas deixa eu entender uma coisa. Vamos supor que o número seja 40. Ele pode usar o balão para reduzir? Pode. Pode, né? Pode. Porque, veja, o balão já entrou como indicação cirúrgica. Ah, tá. Um paciente não tem muito sentido, por exemplo, você pegar um paciente, acho que eu entendi o que você quer dizer, com 40, eu ponho o balão, o índice de massa corpórea dele cai para 37, só que ele fala, doutor, mas agora eu não vou operar. Não. Pode. A indicação foi lá com o 40. Certo. O balão fez parte de um preparo cirúrgico, sem dúvida alguma. Entendi. Aliás, para chamar a atenção, quanto mais peso um paciente perder no pré-operatório, melhor. Então a gente faz todo o esforço para operar um paciente no seu menor peso, porque o risco é menor. Então, se ele tiver 40 e se ele cair para 35, não consegue. Que é o sobrepeso, é difícil? É difícil. O sucesso desse tratamento com índice de massa corpórea acima de 40, de médio e longo prazo, é 1%. 1 em cada 100 consegue isso. É mesmo? É raro. Os outros 99 ou não conseguem, e alguns que conseguem, retornam. Bom, vamos fazer agora mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuarmos esta conversa com o professor Dr. Eduardo Bastos. Estamos falando sobre a cirurgia que o pessoal chama aí, popularmente cirurgia do estômago, né? Cirurgia de grampeamento do estômago, né? Não, mas o pessoal fala aí popularmente, fez a cirurgia do estômago, isso, né? Mas é a chamada cirurgia bariátrica e também tem metabólica. Que é a cirurgia que tem sido muito discutida para tratar diabetes. Ok, e daqui a pouco vamos falar sobre o Faustão. Sim. Né? Sobre o Faustão e sobre o Neto também, o jogador Neto, ex-jogador Neto, o craque Neto, que é o comentarista hoje lá da banda. Tá fininho, Neto, hein? Tá melhorando, hein? Tá, né? O senhor ajudou lá. José Ferreira Neto. José Ferreira Neto. O senhor ajudou lá. Ajudei. Eu chamo de senhor pelo respeito, porque é um garotão, fala a verdade. É um jovem, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já com o Tribuna. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Eduardo Bastos, professor Dr. Eduardo Bastos, esse médico cirurgião da área de gastroenterologia. Exatamente. Fala aí, pratracrã, pretrequé, petrequi, petrocru. Não, você vem com esses nomes aqui para eu falar, eu tenho que judiar de ser um pouquinho, porque... Esses trava-língua aí, mas isso aqui derruba você fala, gastroenterologia é fácil, gastroenterologia é fácil. Tranquilo, né? É só uma questão de costume. Pratracrã fala também? Não, também não. Fala sim. Aqui não. Você vem com esses nomes na aqui para frente do microfone, na frente da câmera, não. Bom. Certamente não. Vamos falar da técnica mais usada nos Estados Unidos. Que é o balão. Ou a banda. Mas antes da gente falar da banda, a banda consiste no anel que é colocado no estômago. Exatamente. Ele reduz o tamanho do estômago. Passagem, abertura no estômago. Olha aqui, vem aqui. Acho que tem vídeo aí, né? Vamos mostrar aqui. Eu coloquei, nós estamos aqui com as cadeiras para a gente sentar aqui, mas eu tô vendo que não. Tá melhor assim em pé? Depois vocês me chamou de garotão, aí estou mais confortável em pé, assim. Muito bem. O que acontece aqui? Vamos passar o vídeo. Certo. Então, essa é uma operação que é feita mais comum nos Estados Unidos. Então, ela é uma operação feita por videolaparoscopia, que são esses furos na barriga que estão sendo colocados aqui, que são esses trocárteres, passado pinças, então não há corte no abdômen. E aí, por um desses trocárteres, por dessas cânulas que acessam o abdômen, a gente consegue colocar esse dispositivo, esse anel de silicone, olha lá. Isso é via vídeo? Via vídeo, sem corte. Tudo por câmera e pinças. Certo. Então é passado essa banda dentro do abdômen, olha lá, olha. Ele é um dispositivo de silicone que vai fazer
uma constrição no estômago. Então, veja, não há retirada de estômago, não há grampeamento no estômago, não há nenhum tipo de mutilação. É uma operação totalmente reversível. Congela isso. Não, volta para mim, Peru, o estômago aqui. Volta um pouquinho, por favor, que isso aqui é importante. Aí tá bom, frisa aí. Isso. Doutor, eu estou vendo aqui, isso tudo aqui é o estômago. Isso. E você fecha tudo isso, que é só esse tamanho, esse pedacinho. Exatamente. Aqui. Só que agora, se você... Mas aqui de 1,5 litro para 2... Então... Quanto aqui? Os 200 ml? Menos. 50 ml? Só que a gente pode regular. A ideia aqui, Galvão, não é só reduzir o tamanho, mas sim a abertura de passagem do alimento pelo estômago. Acho que se ele soltar o vídeo, a gente vai ver como é que desce o alimento num paciente com banda gástrica. Certo. Né? Ou seja, esse uma saída do estômago é que tem o problema. Então, por fora do abdômen, a gente coloca um portal que vai ser ligado naquela banda. Isso é uma espécie de um insuflador, onde a gente vai conseguir regular essa banda gástrica. Então é assim, olha lá, isso aí fica debaixo da pele do paciente, esse portal. Geralmente aqui no lado esquerdo do abdômen. Olha o alimento descendo, olha. Ele se acumula e veja que a banda regula a descida do alimento. Então o paciente tem uma sensação de saciedade. Eu posso ir lá e injetar nesse portal e estreitar o caminho do estômago, fechar o estômago mais. Injeta o que aqui? Líquido. E aí, olha, ele lá dentro cresce, então aperta um pouco mais o estômago. E olha o alimento descendo. O alimento descendo, veja como ele se acumula mais e desce menos. Entra devagar. Exatamente. Então, e aí a pessoa come menos, porque ela vai se tem sentir... a sensação de saciedade. Então eu consigo, na banda, regular... Aqui não corre o risco de ficar com o alimento por muito mais tempo no esôfago? Corre, de refluxo. Então. Aquela sensação de azia, de queimação, que é o grande problema. O problema da banda é assim, se a gente insufla muito, e no meio médico a gente chama de fechar a banda, sim. Se eu fecho a banda, o paciente come menos e emagrece. Só que aí ele tem muito refluxo, muita azia, muita queimação. Se a gente desinsufla aquele mecanismo que nós vimos no vídeo, que chama de abrir a banda, ele tem menos refluxos, menos pirose e azia. Só que aí ele come e engorda. Esta é mania nos Estados Unidos. Desta técnica aqui da banda do anel é mania lá. Lá nos Estados Unidos é uma operação muito feita, muito aceita. No Brasil é praticamente zero. Foi feito durante um tempo, mas a coisa não andou. Um dos motivos é assim, o brasileiro é um povo muito, digamos assim, adaptável. Então esses pacientes, eles chegam em casa, que colocavam banda, eles têm só a saída do estômago mais estreita. O que eles faziam? Pegam um liquidificador, põe 1 litro de leite, 2 latas de leite condensado, 5 bolas de sorvete, 4 colheres de Nescau, bate e toma. Então aquilo passa com uma beleza. Então, mas aí é necessário... que haja também um acompanhamento. Exatamente. Porque o cara precisa emagrecer na mente. Exatamente. Também, né? Se ele não emagrecer aqui, como é que faz? Exatamente. Então, assim, um dos motivos da falha da banda é que foi colocadas, as bandas, né, de maneira geral, elas foram colocadas em pacientes, assim, mal preparados. Então, são pacientes que não conhecem muito bem o método, a vantagem do método e acabam tendo o prazer, por incrível que pareça, de burlar o método. É uma coisa muito estranha isso de dizer, mas o paciente tem prazer em colocar um negócio, como a banda, para fazer uma restrição ao alimento, para ter um objetivo de burlar aquilo. O fato é que, de uns 3 anos para cá, no Brasil a banda não... Mas isso é culpa da ansiedade, né? De tudo. A gente opera o estômago, e se a cabeça do paciente não acompanhar o tamanho do estômago dele, a chance de falhar é muito alta. Muito alta. Ainda nós estamos esperando uma cirurgia dentro da cabeça da obesidade. Vamos ver se vai dar certo. Se o futuro mostra isso, né? É mesmo? Pode ser. Mexendo no centro de fome, no centro de saciedade, pode ser que a gente consiga regular melhor. Existem diversos mecanismos sendo estudados, hein? Aliás, o senhor estava comentando, já vai estar falando também para mim aqui, para você aí de casa, sobre... aquela cirurgia, aquele procedimento que ocorre
no intestino, né? Na flora intestinal. Isso. Esse que é uma pesquisa que você tem feito lá na Escola Paulista, junto com outros, sem dúvida, doutores, outros pesquisadores, professores, pesquisadores, e que também, de repente, a pessoa vai poder ter um outro tipo de solução para a obesidade. Exatamente. Mas nós vamos falar disso já já. Olha, vamos falar agora do zóio arregalado, né? Mas antes, enquanto eles preparam aí o zóio arregalado, o doutor acha graça quando a gente fala zóio arregalado. Já está aqui, doutor. Aqui, doutor, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, o senhor vai entender o que é o zóio arregalado. O zóio arregalado é um site de compra coletiva, então é compra pelo menor preço. Então, por exemplo, a oferta de hoje aqui, ó, está aqui, oferta do dia. Amplie os bons momentos. Uma ampliação de foto no banner de 90 centímetros por 60, de R$50. Aqui no zóio arregalado, a pessoa compra por R$14,90. Então, R$14,90. Então, dá um desconto de conta aqui, estou vendo aqui, 70%. 70%. Então, esta é a oferta de hoje do zóio arregalado. Você não pode perder. É o banner, é uma ampliação de foto, de 90 centímetros por 60 centímetros, de R$50 por apenas R$14,90. 70% de desconto hoje, na oferta de hoje do zóio arregalado. Basta fazer um cadastro, é isso? Basta fazer o cadastro e vai entrar também lá nas outras ofertas. Agora, como paga? Paga com cartão de crédito, e o diferencial é que no zóio arregalado não é só o cartão de crédito, também pode ser com boleto. Então, o diferencial é que você pode comprar o que você quiser no zóio arregalado, pagar com boleto. São ofertas, assim, sensacionais, com uma redução fantástica. Por quê, gente? Isso aqui é um marketing, né? Então, o pessoal que participa da promoção, as empresas que participam da promoção estão fazendo um marketing. E a pessoa que compra, que entra no site e compra, está ganhando dinheiro. Essa é a verdade, né? Então, é bom para os dois lados. Para eles não ganham dinheiro, porque é um marketing que está interessando aqui, mas para nós, que somos consumidores, nos interessa muito, porque, olha, 70% de desconto. Fora de um site, dificilmente nós vamos achar uma oferta assim. Não é verdade? Sem dúvida. Então, zóioarregalado.com.br. E você que é comerciante, você que é empresário, qualquer coisa, qualquer produto, se você quiser anunciar aqui, participar do marketing que é oferecido aqui, é um marketing que leva as pessoas diretamente à sua empresa. Né? Você tem certeza, olha que interessante que é para você empresário, para você comerciante. Você vai ter certeza quantas pessoas vão até o seu estabelecimento num prazo de 3 a 6 meses. Né? Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 meses. Quer dizer, você vai saber exatamente quantas pessoas novas vão frequentar a sua empresa, porque essa ação de marketing permite isso. E se, por exemplo, ninguém vai, você não paga nada, não te custa nada. Não é legal? É claro que as pessoas vão, é claro que vai ter bastante gente que vai se interessar, como é o caso aqui, por este banner 90 por 60, de 50 por R$14,90. www.zoioarregalado.com.br. Você vai ficar assim, zóio arregalado nestas ofertas. Muito bom, gente, muito bom. Olha, vamos falar agora, doutor, por favor, sobre o bypass. Essa aqui é uma outra técnica. Essa aqui o brasileiro já gosta. Gosta. Essa é o mais realizada no Brasil. Nós temos aqui também. Temos vídeo rapidamente. Então tá, vamos. Essa é a mais realizada no Brasil. Esse bypass é a cirurgia padrão, é a cirurgia que melhora o diabetes no Brasil. Então, é uma operação muito realizada, que também pode ser realizada, assim como a banda, por videolaparoscopia, como nós estamos vendo aí. Não há cortes, apenas furos, essas cânulas. É o mesmo sistema da banda? Mesmo sistema de colocação. Certo. Então, é insuflado o ar dentro da barriga, do abdômen do paciente, colocado essas cânulas e através de pinças. Essa é a cirurgia mais conhecida como grampeamento do estômago. Né? Teve estômago grampeado. Então, olha lá o estômago, o
o que a gente faz nesse estômago, através de um grampeador, a gente separa uma pequena bolsa, olha. Através esse cinza que aparece é o grampeamento do estômago. Certo. Então ele fica um pequeno estômago fechado. Aí nós vamos lá embaixo, pegamos uma porção do intestino do paciente, certo, e costuramos, reconstruímos esse trânsito intestinal, olha lá em cima, ó. E depois aqui embaixo novamente o intestino no intestino. Então veja como fica o trânsito do alimento. Em azul, o alimento vai descendo, ali em verde são as secreções da bilis, do pâncreas, do estômago. Olha. Então o alimento descendo em azul e a secreção descendo em amarelo, verde, até que num ponto lá embaixo no intestino, elas se encontram, que é o lugar onde é absorvido o alimento. Quer dizer, não pode eliminar tudo isso aqui do estômago, que tem que produzir. Sim, a gente faz uma operação que não retira nenhuma parte do estômago. O estômago fica lá dentro. Funcionando. Funcionando no sentido... com alimento. Exatamente, no sentido apenas de secreções. Essa é a operação mais feita no Brasil. Esta é a mais feita. Exatamente. Ali